Nos outros educações, a gente tem trazido, né, os comitês para as atualizações, e aqui a gente tem mais um. Então, a gente tem aqui o Arsoval e a Trulucina Saciloto. O Arsoval Lamonier Júnior, né, que é médico geneticista e cardiologista, ele está no comitê. Ele também é doutor em genética pela Universidade de La Coruña, da Espanha. Ele vai falar junto com a doutora Luciana, que é médica cardiologista, doutora em arritmias genéticas pelo INCOR, na USP, onde também é médica assistente. E além, né, dessa exposição que a gente vai ter sobre conceitos, aconselhamento genético, a gente também no final tem o nosso tempo para discussão, que é sempre muito rica, né? Então, mandem aqui as perguntas pelo Q&A, que a gente vai, ao final, discutir o máximo possível, tá? Então, com vocês aí a palavra, estou aqui nos bastidores se precisar, tá? Boa aula a todos. Muito obrigada. Boa Boa noite a noite. todos. Sorte. Perfeito. Muito obrigada. Boa noite a todos. Gostaria, de agradecer à Sociedade Brasileira de Genética, ao convite do meu amigo Arson Val, para a gente, então, falar um pouquinho das canalopatias, e as particularidades em arritmias genéticas, realmente, são bastante desafiadoras no nosso contexto clínico, principalmente por uns aspectos que eu gostaria de quase justificar para vocês o que faz, às vezes, da definição fenotípica das canalopatias serem tão significativas, né? Então, a maneira que o paciente, o risco que o paciente mostra clinicamente, né, é um risco de doença do sistema de condução, que pode estar ligado à cardiomiopatia, mas também pode estar ligado à canalopatia, risco de fibrilação atrial, eventuais associações com desenvolvimento de C, mas bem raramente quando o assunto é canalopatia, mas sem dúvida nenhuma, a peça fundamental das doenças de canais, das canalopatias, é da morte súbita. Mas a gente sabe que isso vai realmente afunilar para o que a gente mais precisa da cardiogenética, que então é o que a genética pode me trazer como parte do diagnóstico de uma canalopatia e às vezes como parte de uma estratificação, né? Então, acho que é super importante, nosso papel como clínico é mostrar qual é o desafio da definição de doença. Então, em primeiro lugar, vocês esperam da gente que a gente realmente passe, descreva para vocês numa avaliação qual é a probabilidade pré-teste, né? Então, qual é a probabilidade realmente daquele paciente ter QT longo? Se eu tento melhorar minha prática clínica aplicando os consensos, os scores, basicamente na síndrome do QT longo, que muito possivelmente é a canalopatia que mais chega para o geneticista avaliar, porque ela acaba sendo mais prevalente, ela tem uma prevalência de 1 para 2.000, mas o que mais chama atenção no QT longo são as formas adquiridas. Então, é muito fácil nós termos formas adquiridas no dia a dia, que principalmente de pacientes que usam polifarmácia, às vezes pacientes mais idosos, e que eventualmente prolongam o intervalo QT ou apresentam taquicardias ventriculares do tipo torsar. Quando a gente ouve que a paciente teve uma fibrilação ventricular tipo torsar, claramente isso me traz para o diagnóstico de QT longo. Então, mais de 95% das vezes, a causa do torsar vai ser o QT longo, então, naturalmente, o cardiologista clínico vai atrás do QT longo. Porém, uma boa parte dessas situações, esse QT longo é adquirido ou eventualmente é um QT-longo induzido com um substrato por trás familiar. Mas a probabilidade pré-teste genético, e que então, justamente numa doença onde eu espero 90% do papel do teste genético para diagnóstico, é essa tabela que vocês estão vendo aqui. Isso chama score diagnóstico ou tabela de Schwartz, e então que ele pontua conforme o intervalo QT
pontua se já apresentou torsar, já tem uma pontuação mais importante, porque basta 3,5 pontos aqui para eu ter uma alta probabilidade diagnóstica, e quando mais que 3,5 pontos, a chance de eu ter um teste genético positivo para QT longo é de 90%, ou mais que 80% em algumas casuísticas, mas em algumas situações são extremamente raras, né? Do tipo a observar uma onda T alternante. Por outro lado, situações como T bífida, baixa frequência cardíaca para a idade, são situações que realmente a gente pode rastrear na clínica e passar para vocês qual é o diagnóstico, qual é a probabilidade pré-teste desse paciente. E aí isso inclui realmente uma característica clínica da síncope com ou sem estresse e a presença de um familiar ou com diagnóstico definitivo para QT ou com uma idade abaixo de 30 anos num familiar de primeiro grau e morte súbita. Vejam que para cá, para 2022 em diante, a mutação realmente, a variante patogênica nos genes, principalmente de QT1, 2 e 3, pode ter uma relevância significativa aqui, valendo já como diagnóstico para a síndrome do QT longo. Mas a primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês é que vocês, obviamente, já estão super acostumados que, então, os genes mais comumente que nós procuramos, essas variantes são o gene KCNQ1, KCNH2 e SCN5A, responsável por mais de 75% da síndrome do QT longo, em heterozigose, principalmente, já que homozigose é raridade. Mas o que eu acho mais importante é que são três doenças diferentes do ponto de vista de fenótipo. Sim, eu vou atrás do fenótipo prolongamento do intervalo QT, mas existem características de como a arritmia, como a síncope é induzida, como a onda T aparece ao eletrocardiograma, que me geram riscos diferentes. Então, a síndrome do QT longo tipo 1 é bem de menor risco, a síndrome do QT2 pode ser de alto risco, e QT3 habitualmente é mais rara, porém é também de alto risco. Mas é importante a gente dizer que são praticamente doenças diferentes, porque não basta eu pegar um score de Schwartz e jogar para vocês que o paciente tem uma probabilidade pré-teste alta para QT longo. É mais importante a descrição clínica para o geneticista ser em qual tipo de QT longo. Porque se eu jogo todas as minhas fichas num QT longo tipo 1 e vocês avaliam uma variante de significado incerto no QT longo tipo 3, nós podemos estar simplesmente falando de doenças diferentes. E como o QT longo parece ser uma doença só, eu acho que isso fica muito confuso nessa interação entre o arritmologista e o geneticista, e por isso a importância realmente dessa multidisciplinaridade. Como exemplo, a gente usa esse trabalho publicado, acabou ficando assim a data aqui, mas foi em 2022, que é então o grupo da Mayo Clinic, realmente que tem uma longa história em avaliação clínica e genética da síndrome do QT longo, eles usaram as características mais fortes de cada tipo de QT longo para aumentar para fazer upgrade da avaliação da variante, então eles utilizariam isso como uma PP4. Mas o questionamento interessante que eles fazem nesse aspecto seria se isso daqui, então, eu estou tentando avaliar geneticamente um paciente e isso me faz voltar para a caracterização clínica bem realizada. Então, o que a gente realmente. Óbvio que a vida de vocês é fenotipar detalhadamente, e o que eu acho importante é que, para a arritmia, também não é diferente. Então, não basta ter síndrome do QT longo com score de Schwartz aumentado, mas eu tenho que caracterizar melhor se é uma síndrome do QT longo tipo 1, se é uma síndrome do QT longo tipo 2, para poder dar
uma avaliação clínica digna de vocês aproveitarem numa avaliação genética ou num aconselhamento pré-teste, ou então ainda num aconselhamento pós-teste. E aí, o que é a característica que eu espero no paciente com síndrome do QT longo tipo 1? É ter as histórias de afogamento ou de síncope na natação. E aí, o que eles colocaram como integrar ao score clínico de Schwartz, ou seja, eu não posso simplesmente usar o 3,5 para pesar como um fator clínico que interfira na classificação genética, mas se eu tiver uma T de base ampla, se eu tiver uma síncope ou parada cardíaca induzida por exercício, eventos associados à natação, ou um ergométrico com QTC que não se adapta bem, são características que realmente são fenótipo específico da síndrome do QT longo tipo 1 e não de QT longo genericamente. Esse é um exemplo muito clássico de quando você faz a comparação até de um indivíduo que tem quase um eletro normal no repouso do teste ergométrico e com um claro aumento. Olha a mudança, se eu pegar D2 aqui, e aqui é um D2 longo, veja uma mudança da onda T no repouso versus recuperação, onde há um prolongamento de intervalo QT e uma nítida abertura da base da onda T. Então, na recuperação, esse é um achado muito mais específico para a síndrome do QT longo tipo 1. É de uma família onde o probando dessa família veio contando que perdeu um irmão brincando aos 2 anos, então é uma história clínica sugestiva de QT longo tipo 1, com teste ergométrico sugestivo de QT longo tipo 1. Esse daqui já é um primo desse menino que faleceu, a família é muito grande e todos têm realmente um QT1 comprovado, mas essa foi uma variante que foi patogênica desde a primeira avaliação, então nós nem precisamos usar essa característica clínica para o uso em concomitante com vocês, mas realmente, se você tiver uma característica forte de QT1, eu não posso valorizar uma variante de QT2 e vice-versa, tá? Mas, claro que isso tem limitações para o uso dessa calculadora, dessa maneira, né, de usar essas características do QT longo tipo 1 indiscriminadamente na hora de avaliar o teste genético, principalmente quando eu estou com variantes de significado incerto, usar como upgrade, mas porque a abordagem realmente depende de uma avaliação acurada e específica, não é um score que foi testado em outras populações. Atualmente, nós estamos testando esse score nos nossos pacientes do INCOR, e nem todas as variantes desse grupo da Mayo Clinic tiveram upgrade após essa reavaliação com a clínica. Eu não sei se da nossa casuística nós teremos realmente como fazer essa correlação com o achado que foi feito na Mayo Clinic, porque a nossa população de QT longo tipo 2 no INCOR é muito maior do que a população de QT1. E 80% dos nossos pacientes com QT1 são portadores de variantes patogênicas ou possivelmente patogênicas. A gente realmente tem interesse de utilizar essa caracterização clínica para aplicá-las nas variantes de significado incerto. Atualmente, bem atualmente, há um mês, né, foi também pelo mesmo grupo, que inclusive uma brasileira que está lá na Mayo Clinic, demonstrado que você também tem características para utilizar como possivelmente mais específica para a síndrome do QT longo tipo 2. E essa a associação se faz com, sim, tem que ter alta probabilidade pelo score de Schwartz, porque afinal isso é critério diagnóstico básico, mas se eu estou avaliando uma variante de KCNH2, eu tenho que ter características de QT longo tipo 2, que são onda T's bifásicas ou com esse note, que eu também vou mostrar para vocês, e da história pessoal ou familiar,
nós temos que ter principalmente eventos deflagrados por estresse emocional, susto. Então, a questão do QT2 é o susto, é o puerpério, é o grito. Então, se assustar e ter um evento como síncope ou parada cardíaca, você puxaria realmente para um fenótipo de QT2 e, inclusive, é muito característico o tipo de eletro. Então, novamente, não é só o score de Schwartz, mas é o tipo do eletro. Então, nós temos três tipos de onda T no QT-longo tipo 2 e basicamente todas elas são bífidas. Então, eu acho que a gente tem que mostrar para vocês essa interface, o que que eu tenho que dar de informação para vocês para uma melhor interação. Essa não é uma onda T só alongada, né? Só com QT longo, mas também ela se quebra, tá? De uma maneira bem grosseira, não é sutil. Ela é bífida de uma maneira grosseira. A gente pode também ver aqui em parede inferior, ela tem uma primeira porção e uma segunda porção, e tudo de V3 até V4. Quando essa alteração é apenas em uma parede ou só em V2, isso é bastante inespecífico, mas nesse caso a gente pode observar até em AVR um formato bífido, então isso exige realmente um pouquinho mais de observação. Mas tem também situações um pouquinho mais é, difíceis, que é chamada mesmo bífida sutil, que ele é um leve enquadramentozinho da onda T. E eu acho que seria muito interessante que essas informações fossem passadas para vocês de uma maneira mais específica, para justamente olhar para o KCNH2 aí de uma maneira diferente, como uma alta probabilidade, não do paciente ter QT longo, mas uma alta probabilidade do paciente ter QT longo tipo 2. Eu acho que é isso que é mais interessante. E por último, nós temos a bífida de baixa amplitude, que então eu tenho que observar que ela é bífida, mas ela é até muito difícil de medir, porque a gente fica com dificuldade de determinar o final da onda T. Mas, de novo, de V2 a V6, né, a gente vê o padrão bífido, não vamos nos iludir só com V2. Nós também vemos, inclusive, o padrão bífido na parede inferior, e isso é muito relevante. Qual que é o erro mais comum para levar para vocês uma probabilidade pré-teste alta e, na verdade, não é? Também o mesmo grupo da Mayo Clinic publicou aqui em 2023 que, na experiência deles, o mais comum do erro diagnóstico é utilizar outros genes que não do QT longo 1, 2, 3, calmodolinopatias ou síndromes tipo 7 e 8, e utilizá-los para diagnóstico de QT longo. Bom, isso é mais desafiador para a gente como cardiologista do que para vocês, porque realmente para vocês é muito clara a importância de uma variante de significado incerto, e eu acho que para o cardiologista essa informação precisa ser melhor passada, porque uma questão que é muito complicada em laudo é a descrição do gene, né? Que muitas vezes ela direciona, olha, o CAC-não-C é do QT-longo tipo 8 e a gente recebe o paciente com diagnóstico de QT8, mesmo sabendo que 98% dos QT8s vão ter a forma sindrômica. E muito menos quantidade contáveis no mundo vão ter o QT8 na forma cardíaca isoladamente. Então, realmente não é um receio entre os geneticistas, porque para vocês é muito clara essa relação de variantes de significado incerto, mas para o clínico, quando ele recebe e quer manejar um diagnóstico com fenótipo incerto e genótipo incerto, a gente percebe as maiores barbaridades, e isso também foi o maior problema do alto índice de diagnósticos over na síndrome do QT longo, a principal, eles viram várias razões para que determinassem um falso diagnóstico de QT longo, realmente dentro deles um teste genético pseudo positivo, e não necessariamente em genes causais, mas nesses genes que já
já receberam downgrade para genes de papel limitado e muitas vezes para genes de papel disputado. Outra grande causa depende da gente, que é a má interpretação desse intervalo QT, e ainda assim, o que para mim é mais relevante, se eu dissesse para vocês qual é o maior problema para a solicitação do teste genético e do estudo do score de cálcio, é utilizar o score de Schwartz, o score diagnóstico, sob o uso de determinadas medicações. Então, eu tenho um paciente que internou numa UTI com um QTC de 540 milissegundos, ele já vai receber 3 pontos. E se por acaso tinha NOT na onda T, ele já vai receber mais 1 ponto, fechou o diagnóstico. Para vocês, foi enviado um diagnóstico de alta probabilidade de síndrome de Quetolongo, mas as medidas com intervalo QTC acima de 500, com NOT na onda T, foram medidas antes do washout das medicações. Então, se a paciente tem score também de QT adquirido, e se a paciente é feminina, de 60 anos, uso de mais de 3 medicações, uso de diurético, a probabilidade de QT adquirido only é muito alta. E se o score de Schwartz for baseado antes do washout das drogas, ela vai chegar com score de probabilidade alta para vocês. Mas a gente, para as formas adquiridas em qualquer canalopatia, né? E a Quetelongo é que sofre mais com isso. Primeiro você tem que eliminar absolutamente todas as medicações que interferem no intervalo QT e corrigir eventuais distúrbios hidroeletrolíticos e fazer o eletroseriado. Se você, ao final dessa história, tiver uma normalização do intervalo QT, ok, nós sabemos que portadores de variantes patogênicas e possivelmente patogênicas, 30% têm um intervalo QT normal. Então, são as formas ali com penetrância incompleta e realmente a expressividade ela pode aparecer somente em testes provocativos. Então, o terceiro passo aqui é a realização da provocação. Então, esses pacientes não só vão fazer eletrocardiograma seriado, mas eu vou olhar, deixa eu ver se ele tem fenótipo de QT longo tipo 1, teste ergométrico. Deixa eu ver se ele tem um fenótipo de QT2, teste de Viskin. Então, eu faço eletrocardiograma deitado e eletrocardiograma em pé para, de novo, mostrar para o geneticista qual é realmente a minha probabilidade clínica. E vocês também tendo que saber que se eu quiser utilizar o score de cálcio só para ter certeza que não é um QT induzido em alguém com substrato genético, aí sim eu estou apostando numa doença monogenética e também vocês estão realmente um assunto muito mais fácil para vocês do que para o cardiologista, que é você observar a diferença entre uma alteração do intervalo QT com chances absurdas de interação poligênica, ambiental, etc., com as doenças monogenéticas que causam morte súbita. Mas, se eu tive um QT adquirido aos 60 anos, mas meu filho faleceu subitamente por afogamento num lago, e isso justamente é estudado pela Mayo Clinic, afogamento com ou sem causa, né? Então, lógico que se considera acidente, maré, acidente, etc. Água calma, água não calma, tem todo um questionário para observar se a morte foi síncope nadando seguido de morte ou simplesmente morte. Mas eu vou então, lá, por exemplo, a gente tem protocolos de avaliação melhor desse paciente com QT longo, que a gente, no mesmo teste ergométrico, a gente faz o eletro deitado e em pé, faz a provocação simplesmente com um esforço, avalia primeiro, segundo, terceiro e quarto minuto da recuperação. Formato da onda T, comportamento do intervalo QT. Fora o rastreamento familiar, que para vocês também é o dia a dia, e para o cardiologista não é. Então, pegar e olhar eletro mais teste provocativo dos familiares, realmente é mais para quem tem se envolvido mais com cardiogenética nos últimos anos. E ainda assim, se eu tiver motivo, a gente faz o teste genético, mas passando para vocês exatamente qual é essa probabilidade.
Isso acaba então seguindo as outras canalopatias, porque o desafio acaba sendo qual é realmente a definição daquela canalopatia, mas se o eletro for exatamente aquele, a probabilidade é alta, mas se ele for um eletro pouquinho diferente, já a probabilidade já é nada. Eu acho que esse, por exemplo, é a dificuldade numa síndrome de Brugada. Na síndrome de Brugada, simplesmente basta ter um eletrocardiograma. Então, todo mundo fala: olha, você tem um padrão eletrocardiográfico de Brugada ou você tem a síndrome de Brugada. Nós chamamos de síndrome de Brugada desde 2015, mantido na diretriz de 2022, que é diagnóstico se houver simplesmente o padrão de Brugada espontâneo tipo 1. Às vezes, o cardiologista ele pode estar realmente mais preocupado em fazer teste genético quando ele não tem tanta certeza se o paciente tem ou não a doença. E para cardiogenética, isso é realmente a situação menos desejável, pelo menos do ponto de vista cardiogenético. E assim, se eu tenho uma dúvida do eletrocardiograma, eu não devo usar o teste genético para sanar essa dúvida, por exemplo, ainda mais sabendo que na síndrome de Brugada, só 20 a 30% dos pacientes têm um teste genético com variantes patogênicas ou possivelmente patogênicas. E se é um recuperado de parada cardíaca, aí sim a conversa já muda. Eu tenho um recuperado de parada cardíaca e um eletro indefinido, eu posso usar medicações para provocar o aparecimento do tipo 1, e aí eu fico com Brugada provocado, mais uma parada, forte probabilidade, mas ainda assim o papel do teste genético, obviamente, da síndrome de Brugada é muito ruim, né? Então, a gente poder fazer diagnóstico acima de um só eletro, óbvio que vai dar confusão, né? Uma coisa é ter um eletro com essa curva de Brugada, então a gente parte principalmente de eletro de Brugada não se faz com derivação padrão. Eletro de Brugada se coloca as derivações de V1 a V6 nessa posição. Então, os serviços de cardiologias têm que ter disponibilidade em mudar a derivação para um diagnóstico mais preciso da síndrome de Brugada. E aí sim, subir o segmento ST mais que 2 milímetros e descer direto na onda T, que fica negativa, realmente esse é o eletro da síndrome de Brugada tipo 1 em padrão espontâneo. E se esse paciente chega tomando nortriptilina? E eu tiro uma, porque existem as medicações que provocam, e a gente tira uma nortriptilina e melhora esse eletro. Ele passa a ser um eletro induzido. Ou se o eletro tem essa cara e não essa cara, ele não é um eletro de Brugada, por mais que esteja parecido. E se eu quiser usar droga que provoque o aparecimento do Brugada em sobreviventes, vale a pena, mas em outras situações eu tenho que ter uma associação com outros fatores. E aí, para vocês, é super mais óbvio também saber que só o SCN5A tem uma associação definitiva e que os outros 13, 14 genes mencionados, todos os outros já estão em classificações disputadas. Por fim, a TV polimórfica catecolamínérgica, a última canalopatia que a gente vai mencionar hoje, é um diagnóstico de 1 para 10 mil, mas quando a gente pega a síncope parada cardíaca ao esforço nessa faixa etária e também afogamento, ela se torna uma causa importante. A gente sabe que existe uma caracterização clínica do tipo de arritmia. O problema é que eu tenho que ter certeza que não tem QT longo e eu tenho que ter certeza que o holter não é cheio de arritmia. Como é uma arritmia exclusiva do esforço, o exame principal desse paciente é um teste ergométrico. Qual que é teste ergométrico? Vejam novamente o próximo desafio. Eu posso ter um teste ergométrico indefinido, e aí eu vou para um teste ergométrico que se chama BUST, que a gente também faz em core, que eu pego e elevo a frequência cardíaca, isso não está em rol de ANS, isso não está na lista do convênio, e a gente fica na dependência de cada hospital ter seu próprio
próprio protocolo específico para as canalopatias. Mas esse critério foi justamente detalhado desse jeito, em termos de pontuação, como vocês estão vendo, justamente para ser usado como um fenótipo que dá upgrade na classificação de vocês das variantes de significado incerto. Não basta eu ter arritmia desse tipo, aí vocês, né, isso para vocês não é importante, vocês lidam muito melhor com variantes de significado incerto que a gente. Não basta ter TV induzida ao esforço, eu tenho que ter uma TV polimórfica com característica bidirecional na ausência de cardiopatia estrutural. Então, realmente, fenotipar especificamente o que eu estou procurando para passar para vocês a melhor acurácia e pré-teste. Mas o problema é esse, os conceitos são dinâmicos e muito dependente de faixa etária, porque essas doenças elas podem aparecer, mas isso também a penetracidade dependente não é novidade para ninguém, mas eu tenho que ter protocolo diferente. QT longo, síndrome de Brugada e TVPC precisa ter protocolo diferente para cada avaliação, tá certo? Então eu acho que sem dúvida nenhuma eu agradeço a oportunidade, que acho que é o nosso sonho ver as equipes multidisciplinares a toda nesse mesmo desafio em comum. Agradeço super a atenção. Luciana, parabéns pela apresentação. Obrigada. Luciana, super arritmologista, lida muito bem, explica muito bem. E, Obrigada. pessoal, Discussões no final, né? sim, a Lu pediu, né? Quando eu fiz o convite a ela, na verdade ela falou, Sonval, coloca um miocardiopatias, que são outras doenças potencialmente arritmogênicas, e principalmente fala do aconselhamento genético, né? Eu acho que seria são assim, posições complementares, né? Quando a gente fala em doenças arrítmicas, a gente não fala só de canalopatias, como a Lu colocou, mas então entram aí também dentro desse contexto da morte súbita cardíaca, né? Geneticamente determinada, as miocardiopatias correspondendo aí por uma porcentagem importante dos casos. Então, assim, hoje é um mundo de muitas incertezas. Ela citou algumas vezes, como cardiologista clínico, tem dificuldades, e como, claro, nós também, geneticistas, temos dificuldades, né? Quando ela falava sobre vários critérios diagnósticos, alterações específicas do QT longo, eu me fazia a pergunta: será que nós, geneticistas, estamos aptos realmente a medir realmente um QT, né? A definição de como se mede um QT longo. Então, assim, dentro da residência nós temos uma carência, eu acho que quase todos os serviços de residência médica nós temos uma carência muito grande de cardiologia, em detrimento a outras áreas da genética, né? Então, são ciências que hoje se complementam, né? Tanto a genética médica quanto a cardiologia. Então, a gente tem que procurar sair desse ambiente escuro, às vezes de incertezas, e procurar um ambiente de multidisciplinaridade no aconselhamento genético, né? Um ambiente de diálogo constante com biologistas, né? E assim, naturalmente, um vai aprendendo com o outro, e as competências que antes pareciam muito aqui e ali vão naturalmente se fundir dos pacientes. Todos nós conhecemos a definição de aconselhamento genético, né, mais do que nunca, mas eu fiz questão de grifar ali algumas palavras como processo, né, como a natureza da doença. Então, quem é realmente o responsável por predizer o prognóstico de uma cardiopatia, como as canalopatia, né? Quem é responsável pelos modelos de herança? Então, isso tudo tem que ser feito dentro de um termo que se usa muito na cardiologia, que é o heart team, né? São as decisões compartilhadas, os casos discutidos, mas sim, o aconselhamento genético deve ser oferecido a todo paciente com suspeita ou diagnóstico confirmado de uma cardiopatia potencialmente hereditária. É uma comunicação individual, você fala no bando,
mas lembrar que é uma doença familiar, que o sentido do aconselhamento genético vai de encontro aos familiares, né? Claro, respeitar aspectos éticos, culturais, pessoais, decisões pessoais, e aí vem a questão da ser não diretivo, né? Que é um dos princípios do aconselhamento genético, sendo que a gente tem várias recomendações dentro da cardiologia, tanto para tratamento quanto para prevenção de eventos, né, prevenção de morte súbita, instituição de tratamento medicamentoso e, às vezes, até mesmo de dispositivos como um marca-passo, um CDI. Né? E o aconselhamento genético tradicional, ele lida com alguns riscos. Né? Eu acho que o risco mais clássico é o risco reprodutivo. Né? Qual que é o risco de recorrência daquela doença na família de um risco reprodutivo? A gente tem também outros conceitos de risco, que é o risco de eu vir a desenvolver uma doença, né, como no câncer, por exemplo, a uma determinada idade, aos 45 anos, aos 60 anos. Um, mas na cardiogenética, o cardiologista mesmo, ele lida muito com a questão da estratificação de risco, um outro conceito de risco, que é o risco de morte súbita, é um risco de um evento. Hoje a gente tem genótipos de alto risco, não só nas canalopatias, como também nas cardiomiopatias, e essa estratificação ela se dá não só por parâmetros clínicos nem genéticos, mas uma avaliação aí multimodal, né? Às vezes envolvendo múltiplas formas de exames de imagem, por exemplo, associando teste ergométrico, avaliações seriadas eletrocardiográficas. Então é bem complexo, por isso que se trata de um processo. Né? Aqui a gente vê uma família de miocardiopatia hipertrófica, né? E a gente observa que existe uma heterogeneidade intrafamiliar. Isso muitas vezes é difícil do paciente entender, porque existe, às vezes, um familiar mais afetado em uma família, um fenótipo mais exuberante, enquanto não há outros tão afetados. Então, muitas vezes a pessoa pensa que ela, sendo portadora de uma variante, ela vai desenvolver uma doença tão grave, mas a gente deve lembrar que essas doenças são de penetrância incompleta, na grande maioria, mesmo em idades avançadas. Muitas vezes ocorrem casos em crianças, né? Predominantemente de início tardio, mas existe casos em crianças. Geralmente os fenótipos mais graves a gente vê em homens, os homens tendem a ter fenótipos marcados, mas nem sempre isso acontece. Então, são uma série de particularidades que a gente tem que ter um certo manejo na hora de comunicar o risco. E esse é um cenário, né? Qual que é o cenário que a gente encontra esses pacientes? Geralmente o paciente é sintomático, mas grande parte dos pacientes afetados, eles não são sintomáticos. Uma hora pode ser que eles vão desenvolver uma insuficiência cardíaca, uma falta de ar, uma palpitação, uma arritmia, um desmaio, uma síncope, mas a gente sabe que às vezes esses pacientes chegam para aconselhamento genético a partir de achados incidentais ou mesmo porque eles foram convocados a uma avaliação devido ao screening familiar. Né? Dentro do universo das miocardiopatias, diferentes tipos, hipertrófica, dilatogênica, e muitas vezes esses fenótipos, inclusive, se sobrepõem. Né? A gente observa, às vezes, pacientes com miocardiopatia dilatada e algum segmento hipertrofiado. Hoje a gente tem a miocardiopatia arritmogênica, não só de ventrículo direito, que é uma doença mais rara, né, displasia arritmogênica de ventrículo direito, mas também a variação da miocardiopatia arritmogênica de ventrículo esquerdo, que é de alto interesse dos cardiologistas devido ao potencial arritmogênico, claro. Então, a gente está caminhando dentro da cardiologia para ela sair dessas definições e para um tratamento, para um acompanhamento cada vez mais especializado. Esse caso clínico aqui, ele ilustra, ele foi colocado no GAIS, ilustra, né, um paciente de 17 anos, uma fibrose, né, uma subepicárdica, já um comprometimento do miocárdico, algumas alterações eletrocardiográficas no Holter, mas ele encontra uma variante truncada na desmoplaquina, um gene desmossomal inicialmente associado à miocardiopatia, displasia arritmogênica do ventrículo direito.
e a gente começa a ter, então, uma proposta de abordagem bem baseada no fenótipo, né? Então, essa doença hoje já seria uma, uma miocardiopatia não dilatada do ventrículo esquerdo associada a uma desmoplaquina, né? Autossômica dominante, né? Então, assim, a gente vai caminhando cada vez mais. Hoje temos os pacientes com Fabry, né, tratamentos cada vez mais direcionados, com amiloidose também, um grande interesse dos cardiologistas. E o que é o genótipo de alto risco, né, que eu falei que existe principalmente nas miocardiopatias dilatadas, arritmogênicas, de ventrículo esquerdo? São alguns genes que têm um alto potencial de desfecho cardíaco desfavorável, né? A lamina, muito comum para nós geneticistas em síndromes de distrofias, né, em lipodistrofias e também em progérias, a gente observa que ela pode dar uma forma de miocardiopatia, né, relativamente prevalente nos pacientes com miocardiopatia dilatada, principalmente aqueles com distúrbios de condução ou arritmias, levando aí ao final de um segmento aqui, que houve nesse estudo, se não me engano, um segmento de 7 anos, a um grande número de pacientes com arritmias ventriculares, necessidade tanto de CDI quanto de marca-passo, né? O teste genético ele é muito importante para a confirmação etiológica, né? Ganha força principalmente quando existem familiares que se beneficiam, que a gente vai determinar quem está ou não em risco, muitas vezes através do teste genético. Para os casos borderline, a Luciana mostrou os critérios de diagnóstico para QT longo, que muitas vezes não se preenche QT-longo com todos aqueles critérios. É uma doença muito rara, assim, mas muitas vezes o paciente vem para avaliação genética porque ele tem algo que lembra um coração de atleta, ele está ali no início de um remodelamento cardíaco, né, com casos na família, ou às vezes ele teve ali uma síncope, tem um intervalo que tem um pouco borderline, e aí? É ou não é QT-longo, mas é próxima desse paciente. Então, também na diferenciação de formas sindrômicas, o teste genético é recomendado. A identificação de familiares em risco, como eu disse, né, mais uma vez de risco para aqueles genótipos que são de alto risco e procurar realizar em laboratórios especializados. Isso está nos guidelines, uma indicação, um nível de recomendação 2A, mas que tem uma diferença. Essa é uma coorte que mostra, apenas serve para ilustrar coorte de pacientes com miocardiopatia e que nem todos os pacientes viriam a ter um genótipo positivo. E aqui a gente tem um maior número de genes envolvidos na etiologia da miocardiopatia dilatada e um menor número. Hoje a gente tem uns 15 genes principais em miocardiopatia hipertrófica. Aqui embaixo eles colocam painéis utilizados, isso às vezes gera dúvida, principalmente pela sobreposição de fenótipos, mas eu costumo usar um painel um pouco mais ampliado, mesmo existindo o risco de VUS, que é um painel de miocardiopatias e arritmias, geralmente em torno de 100 genes, porque muitas vezes o paciente vai usar drogas cardiológicas e, como a Luciana disse, existem algumas drogas que você deve ou não usar pacientes que têm canalopatias e aproximadamente 5% desses pacientes têm duas variantes, às vezes duas de miocardiopatia, mas pode ser a coexistência com uma variante de canalopatia. Esse é o mesmo propósito de uma coorte observada num serviço de arritmologia, né, de eletrofisiologia pediátrica. A gente tem a possibilidade de canalopatias quanto de miocardiopatias, mas aqui chama atenção as síndromes, né? Tanto fenótipos já com síndromes conhecidas, como pacientes que ainda parecem estão em identificação, têm achados dismórficos e tal. Devido a isso, muitas vezes, quando é uma criança e eu vejo que tem uma suspeita de uma doença metabólica, de uma síndrome, uma doença mitocondrial, eu geralmente solicito um estudo ampliado, né? A gente deve considerar um exoma geralmente nesses casos, já que geralmente os painéis de miocardiopatia eles se centram naquelas doenças que não são só nas principais síndromes, né, associadas a arritmias ou miocardiopatias,
e a gente acaba perdendo aquelas doenças que são mais raras. É interessante que nessa coorte que mostra um paciente que vem encaminhado por história pessoal com um genótipo positivo, um fenótipo negativo para reteloma. Isso foi um paciente de achado incidental, né? É muito comum no nosso meio os exomas, e a gente sabe que tem genes que são acionáveis, né? Que devem ser reportados como achados incidentais ou secundários, definidos aí pelo American College de Genética Médica, né? Os pacientes vão chegar para a gente com uma variante dessa, uma exoma às vezes negativa, já tive pacientes assim, mas que sai uma variante em titina. Então, a partir dali, a gente com uma investigação clínica, né, um screening clínico daquele paciente do probando e muitas vezes ampliar, recomendar, conversar com o cardiologista, ampliar essa interpretação para os familiares e daí a importância de estar próximo, né, de uma equipe multidisciplinar. Vou só citar o heredograma fundamental dentro do processo do geneticista, né? Muitas vezes é um heredograma inespecífico. A gente fala, meu avô morreu de morte súbita, eu acho que o outro tinha arritmia. Então, muitas vezes a gente não termina esse heredograma na primeira consulta, mas eu anoto mesmo, qual que era esse paciente? É sua tia Elza? É seu tio Ricardo? Ah, liga para eles, faz o seu ecocardiograma, faz seu eletro, quando você voltar, pergunta para eles se eles têm realmente doença cardíaca, como que é isso, mais essa ferramenta que é o heredograma, que mostra isso. Foi um estudo feito com pacientes em fila de transplante, que mostrou que o simples uso, né, do heredograma aumentou aí previamente 4,1% dos pacientes que tinham diagnóstico de miocardiopatia dilatada familiar, ou seja, a presença de mais de dois ou mais familiares com miocardiopatia dilatada, e passou a quase 40%, né, 38%, mostrando a importância de se fazer um heredograma bem feito. A gente deve lembrar da importância do screening clínico, né? Basicamente, ecocardiograma e eletrocardiograma para todo mundo. Lógico que existe vários exames de imagem hoje, ressonância, enfim, mas que um eletro e um eco tem uma grande importância, né? A gente aqui no nosso meio, a gente tem uma loucura com ecocardiograma, todo mundo faz muito ecocardiograma toda vez que vai no cardiologista, aquela série de exames, mas isso, de certa forma, não é recomendado. Você vê que mesmo pacientes familiares têm um genótipo positivo, a gente deve fazer um ecocardiograma. Se o paciente apresenta sintomas, ou mudança de sintomas, uma piora clínica, ou então intervalos aí de 3 a 5 anos. Em crianças, a gente às vezes é um pouquinho mais rigoroso. E lembrando aqui que em genótipos negativos, a gente tem que. Não quer dizer que o paciente testou negativo. O paciente que testa e ele é negativo, ele não é portador da variante familiar, a gente dá alta nesse paciente. O genótipo negativo ali quer dizer que existe uma porcentagem em torno de 40% a 50% dos casos de miocardiopatia, por exemplo, que a gente não vai encontrar uma variante, mesmo em pacientes com, às vezes, com história familiar, com idade jovem, e a gente não encontra um genótipo, né? Então, esses pacientes devem continuar em aconselhamento genético. A gente deve buscar esses familiares, a gente deve oferecer eletro e ecocardiograma. E são algumas considerações menores, não vou entrar tanto nelas em função do tempo. E uma forma importante que a gente já deve deixar no consultório são as cartas familiares, um encaminhamento, né, bem estruturado, sem fazer muito alerta, não procuro falar que tem risco de morte súbita, tudo, mas que a grande maioria dessas doenças são autossômicas dominantes, existe a partir de um familiar afetado, 50% de chance, né, dos familiares de primeiro grau serem também afetados. Então, existem inúmeras estratégias descritas, não só as cartas familiares, os encaminhamentos, né, mas também serviços que fazem vídeos,
em uso de aplicativos, folders e mesmo a busca ativa. Pega o telefone, pega o contato daquele familiar, lógico, com o consentimento do probando, e a gente acaba vendo aí um aumento, né, do número de pacientes a, ao consultório para um aconselhamento genético, né, e também fazer a testagem preditiva, né. Essa vinda, o mesmo grupo que publicou outro artigo, publicou anos depois esse outro estudo, mostrando que principalmente nos primeiros 50 meses é que esses pacientes voltam para avaliação. Isso é muito importante, né, para a gente, então, comunicar de forma ativa, mas às vezes tem relação com um novo paciente que foi diagnosticado, um novo evento súbito na família. Eu tenho casos assim, uma família que acompanhava, teve uma morte súbita na família, aí vem todo mundo, né? Todo mundo tem uma preocupação que já sabe. Então, assim, isso é fundamental a gente estar fazendo o aconselhamento genético como um processo, né? Ao longo do tempo, sempre revisitando esses pacientes, chamando esses pacientes e comunicando o risco à família. Eu acho que isso é fundamental no papel do geneticista. Questões sobre diagnóstico pré-implantacional, a gente deve considerar bem, né, se tratando de uma doença de início tardio, onde hoje surgem várias terapias específicas, como a amiloidose, doença de Fabry, e vem muitas outras terapias gênicas, por exemplo, por aí, mas existem algumas condições que são de alto impacto em período neonatal, né? A gente tem as variantes em MYBPC3, né, em Myers-Breen, as variantes truncadas são a principal causa de miocardiopatia hipertrófica, ou seja, corresponde até 50% dos casos com genótipo positivo. Então, muitas vezes vem um paciente, o pai ou a mãe, com miocardiopatia hipertrófica, com uma variante como essa identificada, e fala, doutor, eu devo fazer diagnóstico pré-implantacional? Depende do parceiro. Essas doenças são de início tardio, são de penetrância incompleta. Da combinação desses dois genótipos em um homozigoto ou um heterozigoto composto é descrito sempre como uma miocardiopatia neonatal, muitas vezes congênita grave, associada ou não a defeitos cardíacos, né, a malformações cardíacas. Isso ocorre também na filamina C, que é um genótipo de alto risco, né, e que muitas vezes o paciente procura porque ele não quer passar aquele genótipo de alto risco para o seu filho, mas como está o seu parceiro, nessa combinação aí. Isso vale para Quetelon, né? E aqui é uma crítica até ao teste da bochechinha, nossa triagem neonatal molecular, que é uma causa de surdez, muitas vezes rastreada na, no teste da bochechinha, né? Desculpa, na triagem neonatal. E os pacientes que são genitores em heterozigose, quando tem um filho heterozigoto composto ou homozigoto, geralmente dá a síndrome de Ervel-Lang-Nielsen, que é surdez neurosensorial acompanhada grave, né, com alto potencial arritmogênico de morte súbita. Existem várias formas de doença ligada ao X, né? Eu acho que a gente tem que sempre nessas situações avaliar realmente, né, a possibilidade de doença bialélica em formas mais graves, né? A gente tem que avaliar, respeitar também a experiência dos pessoal dos genitores, né, porque muitas vezes já tiveram um primeiro filho afetado que faleceu, ou um familiar próximo que faleceu, e se estão assustados, estão impactados, a gente deve lembrar a eles que existe uma expressividade variável, né, em vários casos. Então, é sempre uma questão: deve ou não fazer diagnóstico pré-implantacional? Acho que ali onde está grifado, ali em cima, realmente são situações que a gente tem que oferecer prontamente, como também na síndrome de Everland-Nielsen, mas a gente deve sempre individualizar cada caso, tá? Através de uma análise clínica e genética minuciosa voltada aí às cardiopatias. Existe um impacto psicológico,
não deve ser menosprezado, né? Qual que é a experiência da família? Realmente as miocardiopatias, elas são benignas, né? Mas, como eu disse, existem genótipos de alto risco, ou existe uma heterogeneidade clínica na família. Existe um familiar muito afetado, um irmão. Então, quando você vai fazer um teste preditivo, pode gerar ansiedade, medo. Isso é relatado em vários estudos, né? Então, principalmente naqueles pacientes que são já em uso de ansiolíticos, antidepressivos, que são muito ansiosos, que se relatam muito ansiosos. Não é recomendado sempre indicar um psicólogo, isso fica para raros casos, mas a gente tem que procurar ser mais empático, né? Saber comunicar o risco, não é bem um risco de morte, mas é um risco de poder estar em risco e de necessitar um acompanhamento mais próximo. O aconselhamento genético, inclusive, ele é bem feito, existe mais de um estudo que mostra que esses pacientes desenvolvem menos queixas psicológicas, né? Quando a gente informa bem, o paciente tem menos medo, menos ansiedade. Isso é importante. E, claro, a gente tem que considerar que ser ou não portador de uma variante patogênica ou de uma VUS vai impactar nas escolhas recreativas, né? Mergulho, natação, como o Luciano falou, importância em QT longo, mas também de atividades esportivas. Então, aconselhamento genético é informação, informação é adesão ao tratamento. Esse é um estudo que mostrou aí aqui o uso de medicamento, né, antes e após o aconselhamento genético, como subiu, né, o aconselhamento genético antes e após os tratamentos de Fabry em vermelho e de amiloidose, uso de tafamidis ou reposição enzimática, né? O aconselhamento genético, o impacto que o aconselhamento genético tem no screening familiar, né? Que a gente vê a diferença antes e após, e mesmo na decisão bem informada dos pacientes de utilizar, de optarem por um dispositivo como um CDI ou mesmo um marca-passo. Então, aconselhamento genético é, antes de tudo, um processo multidisciplinar, né? Ele deve ser desenvolvido sendo a principal forma de conscientização, na minha opinião, né? Tanto do paciente, de sua família, para aquela doença e suas implicações em diversas dimensões, digamos, né? Seja para a prática esportiva, seja para aquele paciente durante sua gravidez, seja para uma decisão de uma medicina reprodutiva, seja para decisão sobre o tratamento da doença. Então, é fundamental, em suspeito ou confirmado, né, suspeita de um diagnóstico ou confirmado de cardiopatia hereditária, nós geneticistas, nós cardiologistas, estarmos trabalhando junto e oferecer, tá, o aconselhamento, ter paciência com esse aconselhamento genético ao longo do tempo para esses pacientes. Pessoal, muito obrigado. Acho que eu fiquei no limite do tempo. Nossa, muito, muito bom a Soval e Luciano. Realmente verdadeiras aulas. Eu vou começar fazendo umas perguntas rapidinho, antes de partir para as perguntas que a gente tem aqui já na caixinha. A primeira, quando a gente pega ali uma família, né, que tem alguma variante, eu acho que tanto para cardiopatia como para arritmia, uma dificuldade que a gente ainda tem na prática clínica, por mais que a gente tenha uns protocolos de segmento, mas isso demanda muito das famílias. É basear o acompanhamento, né, nessa história familiar e com relação ao gene. Então, às vezes a gente tem um gene que na família se comporta muito tardiamente, mas que na literatura tem relatos de casos na infância. E aí eu acho que entram dois pontos. Né, até puxando para o aconselhamento, com relação à testagem, e o outro com relação ao acompanhamento dessas famílias, a frequência com que a gente faz esses exames, quando que a gente começa. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês com relação a isso. Ouvindo um pouquinho dos dois, posso mencionar também aqui um pouco. Vou passar então um pouco da experiência em canalopatia, né?
Canalopatia cai bem no que você mencionou. Olha, a gente sabe que síndrome de Brugada, entre 20 e 50 anos, é a maior expressão da doença, né? Porém, existem relatos de morte de berço, né? Então, na verdade, existe a recomendação de se discutir, fazer esse teste genético eletro na puberdade, mas você compartilha com o paciente a questão de que é, se faz isso desde o nascimento, você pode aumentar uma questão de gerar angústia, mas se o probando é gene positivo e você tem um bebê gene positivo, a quantidade de monitorização frente aos episódios de febre, pneumonia, bronquiolite, não é, esse bebê realmente não é isento de morte súbita, de risco de morte súbita. E lembrar que a síndrome inicialmente foi descrita em bebês. Então, é muito da discussão desses prós e contras. Se tem, por um lado, a prevalência maior entre 20 e 50 anos, não dá para eximir do risco nos 2 primeiros anos. Então, expondo isso para a família, eu acho razoável fazer teste genético depois, ao nascer, né? Se você tem a variante realmente bem relacionada com o quadro de um familiar. Para QT-longo, mais fácil ainda, porque QT-longo também é expressão nas primeiras 2 décadas, e para TVPC também. Acho que o exemplo mais típico disso, é Sovaldo, aí não sei se você quer mencionar, para cardiomiopatias, né? Seria uma situação que a gente leva, eu particularmente levo mais a sério, vamos dizer mais a sério, a história de ter a idade dependente e colocaria essa avaliação mais adiante, mas sempre ouvindo sintoma, né? Acho que ouvir sintoma, por exemplo, assim, às vezes, hoje é muito frequente nossos filhos fazerem atividade competitiva desde 8, 9 anos. Na literatura, o quanto isso é bem representado para impacto em algumas doenças, não dá para saber. Então, eu acho que tem algumas peculiaridades a se discutirem em ambiente de compartilhamento, juntamente com o geneticista, sim. Bom, pensando em miocardiopatias, existe uma idade mágica aí definido que a gente não sabe muitas vezes de onde vem, que é 12 anos. Né? Vamos fazer depois de anos, porque depois, ali na fase puberal, é que geralmente a miocardiopatia hipertrófica, esses fenótipos de cardiomiopatias, eles se tornam. Mas existem muitos casos em idade jovem. A gente deve pensar, vamos fazer uma avaliação em crianças somente se já há casos relatados na família em idades mais jovens. Mas e a heterogeneidade familiar, né? Que uma criança às vezes pode manifestar sendo portador de uma mesma variante. Existem vários casos assim de mães afetadas que tiveram um neonato afetado. Então, assim, comece nesses casos, se for uma criança e tiver crianças na família, com um eletro, um eco. Isso vai te dar uma segurança na miocardiopatia. A criança não tem doença miocárdica, segurar ou não essa genotipagem é uma decisão que você vai compartilhar com os próprios pais. Qual que é a decisão que eles têm falando sobre estigmatização ou não, né? Se a gente está pensando em uma etiologia de alto risco ou não. Isso eu acho que a gente tem que individualizar bem. Ou Tá? seja, não é fácil. Não é fácil. É, Ah, eu Existe vou, diálogo entre a família, entre a equipe. eu vou Uhum. fazer aqui as primeiras perguntas que a gente recebeu de um participante anônimo. Muito obrigada aos palestrantes por compartilharem seus conhecimentos do dia de hoje. Gostaria de saber qual é o painel de 100 genes que foi citado, é, e, se for possível, qual é o laboratório. Olha, quando a gente fala painel de miocardiopatias e arritmias, sou eu que citei isso, né? Quando se soma os principais genes dessas, a gente acaba já tendo mais genes de arritmogênica, de dilatada, a gente já vai para perto de 50 genes. Então, sempre tem também falando de genes principais, né? Quando a gente chega, vai pegando aqueles outros que são mais raros, né? Por exemplo, a síndrome de Barth, que eu citei, o TAS, é um gene que não é um gene principal, mas assim, pela prevalência. Mas ele é super conhecido de ser causal.
Então, você chega a 50, 100 genes. Eu acho que um painel ampliado de miocardiopatias e arritmias está disponível hoje em todos os laboratórios principais, né, os principais players de genética. Você vai ter painéis de 80, 100 genes por aí, tá bom? Bom, a outra é da Maria Aparecida Magrinhar, que está relacionada com a questão da APS, onde nem mais as especialidades básicas existem mais. Diante de um pedido de atestado para educação física ou para a prática de esportes como futebol, muito comum no SUS, e diante das possibilidades de arritmias e mortes súbitas, o que vocês, cardiologistas, orientam? Fazer um ECG e dar atestado se esse exame estiver normal. Pergunto porque eu já atendi pacientes, meninos no SUS, selecionados por clubes de futebol e que apresentaram arritmias no eletro, e para os quais não deu atestado, o que sempre gera muito conflito, já que geralmente é o grande sonho do paciente e da família. Perfeito, né? Acho que isso É, realmente sempre exige, né, uma avaliação multidisciplinar, assim, é outra coisa que você não, a gente mesmo, então, se apresenta alguma arritmia ao eletro, é uma chance de mais de 90% de não ser uma arritmia proibitiva para atividade esportiva, mas isso mediante a avaliação familiar e mediante uma avaliação com olhar realmente para a cardiomiopatia e para canalopatia, né? Mas se não houver, porque desde extrasístole, em geral, nessa faixa etária, é muito comum que o diagnóstico seja realmente nos exames complementares, né? Exceto se for um eletro que de base já tenha Brugada, já tenha QT longo, às vezes você vai fazer esses diagnósticos após um ergométrico ou mesmo após o eco, em alguns casos de mais para miocardiopatia. Mas aí, em geral, eu acho que tem que realmente ter, já que é uma vida de decisão profissional, mesmo que muito precoce. Eu também não daria o atestado, viu, Maria Aparecida, mas eu realmente faria uma avaliação, um fenótipo mais aprofundado para que esse paciente possa disputar realmente, praticar atividade competitiva. Diferente de quando o paciente pede orientação para educação física na escola. Então, são duas abordagens completamente diferentes. No profissional, um pouquinho mais adiante, 13, 14 anos, quando a gente já sabe que a atividade física fica muito intensa, aí junto com o cardiologista, se for mais know-how do cardiologista, ou com arritmologista, se for mais da área de arritmologista, e o médico da medicina esportiva, porque realmente não é uma coisa que dá para fazer numa unidade mais básica, né? Porque vai exigir realmente toda essa complementação diagnóstica para você interromper um sonho profissional, por exemplo, né? Essa seria a minha opinião. bom, eu acho que a Lu falou super bem. Tem um estudo que mostra, assim, que é o rastreio de miocardiopatia hipertrófica, né, com E e só eletro. E esses estudos tiveram a mesma, só o eletro teve a mesma sensibilidade de identificar pacientes, né, com, com risco realmente de. Mas, assim, é uma avaliação especializada, né? A gente não pode sair por aí achando que é um eletro muito criterioso, uma história clínica familiar deve ser bem coletada, né? A gente tem que ver se esse paciente é sintomático ou não, tem história de palpitações, não tem, já desmaiou ou não, tem síncopes. Então, assim, realmente eu acho que é melhor pedir um pouco mais de exames, caracterizar melhor esse paciente antes de ser muito proibitivo ou não. Tá, muito bom. Uma última dúvida aqui, que inclusive, Daniel, foi uma coisa que me chamou a atenção. O Daniel Carvalho que pergunta. Poderia detalhar quais são os eventos ligados à natação que são considerados como dado positivo, como risco de canalopatia? Se existe alguma explicação fisiopatológica para natação e não outra atividade física, como corrida ou remo? Eu entendi que eram pessoas que morrem afogadas, independente se é natação ou não. Mas vou deixar para a Luciana aí explicar. Isso daí eu nem Isso eu sei que natação é risco, mas o é. tintim por tintim eu não sei por que que é o. Não, porque não tem essa explicação. Então, isso foi, inclusive.
perguntado na nossa frente, de novo, a Silvia Priori veio aqui no nosso Congresso Brasileiro de Cardiologia ano passado e foi ela é realmente, né, assim, o pessoal da arritmia todo mundo conhece bem Silvia Priori como nome do QT longo, Brugada, etc. Foi feita essa pergunta diretamente a ela, qual é a base fisiopatológica para morrer nadando, tá? E ela falou que realmente não tem uma explicação fisiopatológica comprobatória que existe associação entre o esforço e a manobra de valsalva, que seria exclusivo da natação, né? Então, tá, como o QT longo, ele depende de uma variabilidade de RR, o paciente que se esforça e, além de tudo, faz valsalva, tem uma variabilidade de RR maior. Então, é clássico como isso afeta o QT1 e é clássico como isso afeta a TVPC. TVPC já é indistinto, tanto um esforço de natação quanto um esforço de bicicleta vão dar na mesma para TVPC. Mas a maior parte dos exercícios que levam à morte súbita ou síncope do QT1 tem envolvimento com natação, sim, tá? E aí a parte de afogamento é porque realmente, então, o motivo, a causa do óbito não foi afogamento, a causa do óbito foi síncope seguida de afogamento, isso às vezes com uma boa autópsia. Há a distinção entre a parada cardíaca que evolui para morte ou a morte por afogamento, tá? E aí o que é revelador para esses pacientes é o teste genético, então a necrópsia molecular do afogado, né? Então, mas o que se considera como de risco havia motivo para uma pessoa que sabe nadar de 15 anos morrer num lago? Não, então isso não foi uma morte por afogamento. E a gente brinca quanto isso no interior, assim, para quem é do interior, era aquelas coisas de comeu e foi nadar, indigestão, as coisas que nossas avós falavam na época, né? Então, não, era um mar perigoso, que realmente poderia haver associação com correnteza. E qualquer um nadador razoável de razoável experiência pode sofrer um acidente naquele local. Então, pode ser uma morte acidental. E não sendo, você coloca como uma morte de suspeita para arritmia. Assim como a pessoa que está dirigindo 7 horas da manhã, todo dia dirige às 7 horas da manhã para o trabalho, bate o carro e morre. E aí, né, dentro do contexto de investigação com testemunhas, olha, simplesmente ele colocou o carro no poste, a gente achou que ele estava bêbado. Aí não tinha menor contexto para uma associação de dormir naquela situação, então, a gente pode considerar uma morte com possibilidade de ter sido ocasionada por uma arritmia, uma morte suspeita para arritmia. Não sei se eu. Ô, Lu, essa Peraí. proibição, digamos, não é proibição, né, mas assim, um risco maior de natação, você considera só no que, ou se o paciente tem uma outra variante, né? Às vezes nem é nos genes tipo um, tipo 2 ou tipo 3, mas igual, por exemplo, existe o KCNE1, o D85N, que é um fator de risco, né? Um polimorfismo que é considerado um fator de risco para QT longo adquirido, ou seja, aquelas pessoas que são portadores, até uma relativa prevalência na população em geral. Aquelas pessoas têm um fator genético que, né, em uso de alguns medicamentos e tudo, ou de subsídios eletrolíticos, pode vir a ocasionar um evento, em que ele tem aumentado e um evento arrítmico. Você considera assim também essa recomendação da natação para esses outros pacientes? Isso é uma pergunta bastante interessante, porque eu acho que em algumas situações, sim, né? Diferente de uma estrutura americana, você tem um paciente com QT2 que nada, o risco da natação ele toma sei lá, vamos pensar numa situação dele tomar um susto e a síncope ser fatal. Entendeu? Então, para mim, qual que é o problema da natação? É basicamente a nossa estrutura de treinamento. E aí a gente não consegue se comparar com nada do que tem por aí afora,
onde os pacientes muito bem organizados e orientados conversam com o técnico, levam seu desfibrilador para a beira da piscina e se acontecer alguma coisa comigo, a equipe ali do ginásio, do local onde ele se exercita, sabe fazer aquela básica, o básico ACLS, coisa que se uma pessoa morre no nosso estádio, ela morre. Né? Então, inclusive, tem um artigo recente, só que transmitido pelo ACC, que as síncopes televisionadas ou as mortes súbitas televisionadas na América Latina, nenhuma sobreviveu nos últimos 5 anos. Então, a gente parte de um problema antes da liberação mais básico de caso aconteça uma síncope, caso aconteça uma PCR, qual é a nossa estrutura de sobreviver? Entendeu? Então, por exemplo, é muito fácil para o americano falar, eu só tiro da natação. Mas no SADS Foundation, que é eu adoro seguir esse modo mais livre de optar pelo seu próprio esporte, pelo que você vai fazer, pelo que você não vai, eles liberaram uma nadadora olímpica com QT longo tipo 1, porque ela estava com QT normal, ela toma medicação regularmente, e se ela tiver uma parada cardíaca num centro olímpico, ela vai sobreviver. Assim, para mim isso é a situação mais perfeita do mundo, mas infelizmente a gente não tem essa cultura no Brasil. Se a gente falar isso para o paciente, eu não, em geral a gente sabe que não vai ser bem recebido, mas a gente pode falar que, olha, vamos comparar essa estrutura americana com a estrutura que a gente tem. Em primeiro lugar, para daí sim falar, então QT2 e QT3, você deixa eu nadar ou não deixo? Eu deixo até 12 anos, eu deixo todo mundo nadar. Porque já que a gente sabe pela Sociedade Brasileira de Pediatria, é que há um risco maior de acidente mesmo se a criança não souber se virar numa piscina. Então, eu tenho crianças que praticam natação até conseguir aprender a nadar. Mas daí, o praticar a natação como esporte, eu acho que tem que ter esse tipo de aconselhamento. No caso de quem teve que ter adquirido, a conduta acaba sendo igual a quem teve que ter congênito, em termos de sistematização do que pode ou não pode ingerir, né? Então, muitas vezes você não dá beta-bloqueador e nem estratifica para um desfibrilador, porém, você tem que anualmente seguir esse paciente com medidas provocativas para avaliar outros fatores que interfiram no QT e realmente repetir 300 vezes sistematicamente quais medicações a pessoa não deve fazer uso, que é o que você explicou. A gente vira as costas, orienta, 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 ela começa a tomar escitalopram, fica nauseada para adaptar a medicação, toma um Vonal com pantoprazol e pode ter uma morte súbita, né? Então Sim. imagina como seria nadar São para essa drogas que pessoa. interferem, né? São drogas que Então interferem. a natação, o cuidado maior é a pessoa, a síncope não levar à morte. A Luciana falou isso do ACLS, né? A ressuscitação. Isso é, assim, até. Eu já li uma vez um artigo discutindo isso. Como é importante noções de ACLS dentro do aconselhamento genético para famílias que têm risco de morte súbita. É um conhecimento básico que a família tem que ter, né? E realmente Sim. no E Brasil a é gente tem assustador uma. conversar sobre isso, né? Então É, tem que ter coragem, né? A gente tem que ter coragem. sim, sim. E a gente tem assim um déficit gigante. Me lembro bem que. Bom, eu acho também que a gente está esgotando o tempo, né? Gente, a discussão está excelente, mas a gente já passou aqui do nosso tempo. De toda forma, a gente agradece demais a participação dos dois. Foram aulas muito, muito boas, muito enriquecedoras. Agradecendo a Luciana como convidada externa, ao Soval por ter possibilitado aqui esse momento. E a gente espera vocês no próximo Educagênio. É isso. Boa noite, pessoal. Perfeito, Boa pessoal. Boa noite. noite. Obrigadão mais uma vez, viu? Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.